Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral extremamente especial, né? Hoje a gente está recebendo aqui o Ciro, que já esteve nos estúdios da TV Banqueta em Nova Lima em 2018, e hoje a gente está vindo aqui entrevistá-lo, né, no hotel, e a gente vai fazer um bate-papo super interessante, e eu acho que é muito importante para a gente agora, nesse momento que a gente está vivendo politicamente, debater com pessoas que estão lúcidas, né, na política brasileira. Ciro, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, é um prazer te receber, sempre é um prazer e uma honra te receber. Para mim é sempre uma alegria poder tratar com você, com seus companheiros, e especialmente estar em Minas Gerais, que é o estado síntese do Brasil, para o bem e para o mal. Hoje o que o mineiro está sofrendo não é merecido, mas também aqui há uma força potencialmente muito interessante para a gente estimular, para mudar o Brasil. Felipe, não podia deixar de participar porque o senhor é o homem da pauta política do programa, né? Seja bem-vindo. Boa tarde, Betão. Muito obrigado pelo convite, né? De fato, nós já fizemos várias pautas políticas ao longo do programa, mas sem sombra de dúvidas com o ex-candidato à presidência da República, né? Isso é algo que enriquece o nosso programa e eu tenho certeza absoluta que o debate hoje vai ser muito proveitoso. Ô Ciro, vamos começar esse bate-papo. Nós estamos vivendo um momento entre ficção e realidade. Como é que a gente vai entender ou a gente pode entender esse processo de ficção e realidade, principalmente no campo da política? A gente tem que ter, antes de mais nada, muita humildade. Muita humildade, porque o agente e a vítima, o algoz e a vítima neste processo é a um só tempo o nosso povo. E ele não é algoz porque gosta de ser algoz. Ele está virando o algoz de si mesmo porque há uma brutal crise pesando sobre as costas do brasileiro. Estava conversando com um extraordinário intelectual chamado César Benjamin e nós tínhamos uma afinidade muito grande na percepção. Parece a nós que há assim uma crise de três conjuntos de fatores, cada qual mais grave. O primeiro está nos jornais, né? 14 milhões de brasileiros desempregados, 32 milhões de brasileiros correndo do rapa nas cidades, tentando sobreviver, desorganizando o comércio formal. Você tem, do seu ponto de vista econômico, 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil nos últimos 3 anos, 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos 3 anos, 61 mil mulheres brasileiras, vale lembrar que cada número desse é uma pessoa, que podia ser nossa filha, nossa mãe, nossa irmã. 61 mil mulheres foram oficialmente registradas como estupradas no Brasil, como um sintoma, né, de um certo caos. Então esse é o primeiro ângulo da crise, uma crise socioeconômica que deságua na política de uma forma muito grave, mas havia uma outra crise que deságua também nessa radicalização que o país está assistindo, que é o fim de um ciclo histórico criado pela Constituição de 88. A Constituição de 88 veio como uma espécie de resposta à vingança de todos os democratas do país ao período do autoritarismo. Mas era uma Constituição programática que afirmou um conjunto de direitos, de expectativas de que o Brasil podia tratar com o mínimo de dignidade a sua população, deixar de ser a pior concentração de renda do mundo, a sociedade mais desigual do planeta Terra, para ser uma sociedade que protege os mais pobres, os mais frágeis, os mais vulneráveis. Então a Constituição anunciou muitas coisas e o ciclo Fernando Henrique fracassou, e o ciclo PT fracassou de forma explosiva, parecendo, na cabeça do nosso povo, porque isso simplesmente dividiu a opinião do Brasil durante 30 anos, que não tem saída na política. Se os dois lados fracassaram, se chega uma eleição, a Dilma desmoralizado, o Aécio desmoralizado, para a gente ter uma clareza, o que passa na cabeça do povo? Ora, desse mato não sai com ele. É tudo mesmo aquilo que eu sinto, um bando de bandido, um bando de picareta e tal. Então exaure-se um ciclo, e o povo, por protesto, por raiva, por ódio, por angústia, vai buscar um cidadão, vou tentar ser moderado para respeitar aqui, mas um cidadão que não tem dignidade. Nunca administrou um pé de bodega dos pequenos, sabe? Uma pequena venda na Venda Nova, um barzinho, nunca tinha administrado nada.
e deita falação grosseira sobre as coisas que incomodam o povo, que é crescentemente machucado e que está procurando pertencimento nas igrejas evangélicas, portanto tem uma moral, não é, absolutamente hostil a esse identitarismo que a velha esquerda confere. Então todo mundo agora tem que respeitar os gays, tudo certo, mas isso não pode ser feito de cima para baixo sem respeitar a moral popular. Esse é o segundo ângulo da crise, o fim, não é, da ordem constitucional. Isso está formalizado. Tem uma emenda que proibiu a expansão de gasto com educação, saúde e segurança por 20 anos, e agora a Previdência Social foi desmontada. Nós temos uma ocasião para discutir isso aqui, mas a Seguridade Social era talvez a mais generosa das páginas da Constituição, porque ali estava anunciada a ideia de que as elites mais ricas devem contribuir para que os idosos, os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais fracos, os desempregados, tenham um conjunto de ferramentas de proteção. Isso tudo foi jogado na lata do lixo anteontem, com quase 400 votos. Uhum. Então é um sintoma do que a ordem constitucional brasileira foi colapsada. E a terceira grande questão é uma questão da contaminação internacional do Brasil. Hoje o Brasil, que experimentou sem dividir com o seu povo, experimentou um esforço de liderança regional e de presença multilateral no mundo, não é, rebelde às imposições do Império Norte-Americano. Nós, na questão árabe-palestina, com Israel, nós tomamos uma posição de equilíbrio. Na questão do Irã, nós fomos aquele país que ofereceu uma solução alternativa às imposições bélicas dos americanos. Nós nunca permitimos que a Venezuela fosse resolvido esse drama grave que está acontecendo lá, com violência unilateral militar. E aí isso acabou cansando os americanos. E os americanos então resolveram parar com a festa do Brasil e mostrar de novo o nosso lugar na concepção deles. E o nosso lugar para eles, para os europeus, é uma grande fazenda, onde nós vamos produzir matéria-prima barata, comida barata, para que eles possam explorar esses minérios, o petróleo e tal. E isso a elite brasileira está aceitando. Uhum. Então você entregar a Embraer, como entregamos, você esquartejar a Petrobras e entregar, isso destrói as possibilidades futuras do Brasil. E o que está como consequência disso não é um mau momento. Uhum. Nós estamos pondo em risco a própria ideia de nação. Ô Ciro, e essa linguagem nova que aparece, uma linguagem volátil, uma linguagem de mídias sociais e uma linguagem mais, não sei se a gente chama de moderna, mas a juventude está falando uma linguagem que às vezes a classe política e as pessoas às vezes que formam opinião também não está conseguindo captar. Como é que você vê tudo isso? Isso é pós-moderno, não tem nada de moderno, é pós-moderno. E há embutido nisso, como os tempos são complexos, há embutido nisso uma oportunidade e uma ameaça. Qual é a oportunidade? É que nós podemos perfurar o monopólio da mídia convencional, não é? Hoje você tendo uma boa live no Facebook ou no YouTube, você pode galvanizar. Eu tenho conseguido às vezes até quase 1 milhão de pessoas assistirem, não é? Isso é um lado bom da coisa. Porém, este é o espaço onde a irresponsabilidade, a mentira, não é? A pressa com que as pessoas estão na vida, não é à toa, o mundo é muito veloz hoje. Então, os maus elementos, o mau caratismo, os interesses prepotentes e desonestos, eles sabem dessa vulnerabilidade da opinião pública. E aí as leis, os tribunais nem veem o que está acontecendo. Bolsonaro fez chegar 6 milhões de mensagens de WhatsApp para o povo brasileiro, pago com dinheiro sujo de potências estrangeiras a partir de países de fora do Brasil. Quantos desses votos, 57 milhões de votos de irmãos nossos, porque eu tenho profundo respeito, afeto, consideração, portanto não está aqui um petista fanático que acha que o povo todo virou fascista, eu não acredito nisso. Mas o povo brasileiro, zangado com a contradição do PT, foi muito instrumentalizado por esse tipo de coisa. E o WhatsApp, ele chega no celular, ele não precisa ser um tablet sofisticado e tal. O grupinho de WhatsApp, ele está na mão do operário diarista, ele está na mão do servente de pedreiro. E de repente ele está no ônibus e chega ali um negócio dizendo que o PT quer impor que as escolas dos pobres tenham um kit gay para ensinar os menininhos a ser gay, a ser... As pessoas ficaram chocadas. Aí o Bolsonaro vai na televisão e entrega na mão do William Bonner, na Globo,
no Jornal Nacional, kit gay, uma grande e grosseira mentira. Nunca existiu esse kit gay. Quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Nunca existiu. Eles inventaram isso porque eles sabem que a comunidade popular brasileira, né, católica, pentecostal, neopentecostal, né, evangélica, tem horror a essas agendas identitárias e muito menos quer que o governo se meta na questão da família, de como se educa os filhos, etc, etc. E essa é a tragédia do mundo. Isso aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra votou um plebiscito, todas as pesquisas diziam que era óbvio que o melhor interesse da Inglaterra era não sair da Europa, e de repente veio o plebiscito, e hoje tem muito demonstrado influência estrangeira, né? O europeu, o inglês, contra seu próprio interesse, como aconteceu com o brasileiro, votou para sair da Inglaterra, e até hoje eles estão lá sem saber como praticar essa consequência da democracia. O Trump nos Estados Unidos é isso é um cara completamente exótico, estranho, para quem como eu viveu nos Estados Unidos. Eu estudei em Harvard, né? Ali o nordeste dos Estados Unidos é muito arejado, muito progressista. Eu estudei ali na universidade, as pessoas votaram em massa no Trump, na base dessa mesma papo. Só aproveitando essa questão, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, né? Usualmente, né, a literatura internacional do direito constitucional ela vem abordando esse novo fenômeno da degradação da democracia no mundo afora, né? E você mencionou agora há pouco essa questão da internet, como é que o eleitor às vezes não tem nem o tempo de raciocinar, né, que alguma questão pode ser mentira ou não e acaba absorvendo algumas questões com muito mais facilidade. Eu queria aproveitar e perguntar assim, se na prática, né, após os vários períodos eleitorais que você já vivenciou, você acha que esse do ano passado, de fato, teve uma maior polarização pela internet ou também por outros fatores? Não, a internet é meio. O que ganha eleição é conteúdo. Conteúdo simbólico. Não é razoável que a gente imagine que uma população machucada, sofrida, humilhada, 63 milhões de brasileiros, estão com o nome sujo no SPC e no Serasa. 63 milhões. Você imagina o estado de depressão pessoal que a esmagadora maioria do nosso povo vive, porque se sente o pior das pessoas, porque está com o nome sujo no SPC e não tem condição de pagar nem a prestação da televisão, ameaçado o Ricardo Elétrico de mandar buscar de volta e tal. O Ricardo Elétrico só porque é daqui, mas Bahia, qualquer outro e tal. Então, isso daqui predispõe a população aos símbolos mais radicais, aos símbolos mais exasperantes, aos símbolos mais toscos. E o Bolsonaro, que é um politiqueiro de 28 anos, ligado à política mais suja do Brasil, que é o Rio de Janeiro, está preso o governador, está preso o ex-governador, está preso o presidente da Assembleia, está preso uma parte grande da Assembleia, o Tribunal de Contas todo preso. E se você olhar a história, não acredite em mim. Não acredite em mim, embora eu seja muito sério. Entra na internet. Bolsonaro apoiou todos. Sabe o Eduardo Cunha, presidente da Câmara e tal, ele chamava o Eduardo Cunha de herói. Eu fui colega do Bolsonaro, deputado inútil. Um deputado inútil, que nunca deu um dia de serviço a ninguém. Não é sério, não é honesto. O Bolsonaro usava o dinheiro da Câmara, que eu devolvia, usava para dividir salário de funcionário fantasma para ele próprio, pagar a despesa dele. Sim. Tudo isso eu sei bastante bem o que eu estou dizendo. De repente ele surfa na onda de podridão do PT, na grande mentira que o PT virou pela crise econômica, né? Lá com o Lula todo mundo melhorou de vida, todo mundo votou na Dilma sem saber quem era, por causa do Lula, e de repente a Dilma quebra o país e todo mundo estava pendurado na brocha de que fica pendurado aí no pincel que eu vou tirar a escada. Então o ódio antipetista foi a força dominante na eleição brasileira. E tinha para todo gosto. E o Bolsonaro ainda teve a tragédia, nesse sentido humano, eu sou solidário, suspendi minha campanha, de ter se levado uma facada. Sim. Então você junta a exasperação popular com esse sentimento generoso do nosso povo, de solidariedade cristã, enfim, empacotou o Bolsonaro, que teve inclusive a partir daí uma razão para não ir aos debates, que revelariam claramente o buraco, o vazio de ideia, de despreparo e a inconsequência dele em relação aos problemas do Brasil. Agora, a internet foi o caminho por onde ele navegou. Eu estou lhe dizendo, isso tudo são coisas oficiais, 5 milhões e 500 mil, para ser exato, impulsionamentos por semana, a partir da Espanha foram identificados. O próprio Facebook baniu empresas israelenses que entraram nas eleições do Brasil. Por isso que a gente acaba entendendo por que o Brasil nunca se meteu nessas coisas e o Bolsonaro de repente promete fazer a Embaixada Brasileira sair de Tel Aviv, que é a capital, para Jerusalém,
desarrumando toda a luta brasileira e trazendo a ameaça de terrorismo internacional para dentro do Brasil. Depois traz os bombeiros de Israel para fazer filminho aqui na tragédia de Brumadinho. Eles não acharam um corpo sequer. Bolsonaro levou medalhas. Qual é a razão disso? Grana, meu filho. Grana suja para pagar essas coisas que a internet hoje permite. Sim, claro. Ciro, vamos entrar no assunto Tabata Amaral. Independente do voto dela para a Previdência, para a reforma da Previdência, mas como é que você enxerga a Tabata? Tem uma matéria que eu li sua e tudo, quem buscou a Tabata foi você. Como é que você vê essa posição pessoal dela e como é que você vê a evolução dela política daqui para frente? Eu tinha me comprometido comigo mesmo, né, porque sinto aqui aquilo que o Djavan chama no verso dele de desgosto de filha, que eu não ia mais falar sobre isso, mas eu não posso deixar de refletir para você, especialmente de uma forma mais serena. Já se passaram 2 dias, baixou a poeira, o gosto vai atenuando e o cérebro vai funcionando melhor. A Tabata é uma jovem brasileira de 25 anos. Né? Se eu não tiver com a minha experiência, o respeito, a tolerância, até a fraternidade ou a paternidade de compreender que aos 25 anos as pessoas podem errar e que tem direito de aprender com esses erros. Até embora com 25 anos eu já era deputado também, né? E não quero dizer que não errei, mas depois que ela fez isso, ela persiste numa atitude que a mim me parece muito mais hoje aquilo que já se dizia para mim antes e eu que me recusava. Que estão surgindo no Brasil, mesma coisa no mundo lá fora, alguns caminhos fraudulentos de fraudar a política. Os espertalhões do dinheiro, que é de fato quem manda e dá as cartas, os banqueiros, eles perceberam que os partidos políticos praticamente todos estão desmoralizados. E não é para menos. Os partidos políticos praticamente todos fazem a mesma coisa. Chega na véspera da eleição, promete tudo, se compromete com o povo, com a agenda popular, e quando vão para o poder esquecem do povo, mentem, fazem tudo o inverso. Portanto, eles farejaram que os partidos políticos são instituições de baixa confiabilidade do povo. Mas a lei obriga que a política se faça exclusivamente pelos partidos políticos. A Constituição manda isso. Diferente de outros lugares do mundo, que já permite que pessoas avulsas possam ser candidatos, mas aqui a Constituição determina, ninguém pode ser candidato se não for por um partido. Resultado, esses medalhões da grana, do dinheiro, começaram a criar movimentos, né, que são financiados a custo milionário pelos banqueiros, e eles recrutam talentos, não digo nem que há muita maldade nisso, recrutam talentos. E a Tabata é um talento, é uma menina muito inteligente, tem 2 formaturas em Harvard, foi por isso que ela me chamou a atenção. Né? E ela tem uma história de vida muito linda. Ela nasceu na favela, né? Filha de uma mãe operária do trabalho doméstico, o pai que assumiu a paternidade dela era trocador de ônibus, morreu na tragédia da droga, do crack, então uma história de vida que só isso já impõe a qualquer pessoa respeitá-la. E eu não permitirei que ninguém vá para cima dela de forma grosseira e tal. Trata-se de equívoco político. Então, ela pertence a um desses movimentos. Esse movimento acredita. Todo mundo me dizia que isso era uma fraude e tal. E eu vi ontem um post desse grupo dizendo os nossos parlamentares. Ou seja, eles são mesmo uma dupla militância. E nesse sentido eles têm uma filiação clandestina nos partidos diversos em que estão. E nesse caso ela está no partido errado, porque nós somos o partido trabalhista, né? Nós somos o partido que carrega a memória do varguismo, do nacional-desenvolvimentismo, nós carregamos a tragédia do João Goulart, que foi, morreu, o único presidente que morreu no exílio, o Getúlio se matou defendendo o Brasil, o Brizola foi impedido de chegar à presidência da República, e nenhum de nós tem direito de, estando nesse partido, nós temos direito de sair e não ficar nele. Mas estando nesse partido, nós não temos direito de trair esse conjunto de valores e ideias. Portanto, acho que para ela, inclusive, é melhor que ela saia. Bom, isso eu digo com muita dor. Eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta, né? Porque na história política brasileira, né, as instituições partidárias, de fato, são aquelas instituições representativas nas casas legislativas, né? Mas toda a trajetória política ela também é construída com participação, normalmente, dos deputados em outros movimentos, né? Então a gente tem movimentos sindicalistas, movimentos ruralistas, né? E todos eles, de alguma forma, também encontram
um repouso no seio partidário. Qual que seria uma diferença desses novos movimentos, a mim me parece, movimentos sociais, com alguns movimentos mais tradicionais na política? A mim me parece que há uma distinção grave. A mim me parece que nós estamos falando aqui de uma grande fraude, em que partidos políticos, de verdade, que têm programa próprio, têm regras próprias, afirmam a sua disciplina interna, afirmam o seu rumo estratégico, a definição dos seus votos, mas que, para fraudar a opinião pública, se disfarçam como se não partidos políticos fossem e passam a atuar clandestinamente infiltrados em outros partidos. Isso é dupla militância. Entendi. Diferente, evidentemente, de um ruralista, né? O ruralista defende com clareza o agronegócio, a liberação de agrotóxico, o trabalho semi-escravo e tal, e ele está lá nos partidos criptoconservadores do país que respeitam, que representam essa estrutura agrária, oligárquica, que ainda renitentemente existe no Brasil. Não é? Eu acho que é diferente. Ali eles estão representando interesses da sociedade verdadeira sem máscara, sem disfarce. Agora a pessoa está ali no partido, vamos lá, que tem um comprometimento com o ideário neoliberal rentista, financeiro, que é financiado pelos banqueiros e se esconde, se filia em partidos diversos, mas se reúnem e desconsideram completamente a organização partidária, ou seja, o partido para eles é só uma forma fraudulenta de exercitar o mandato enganando o povo. Se organiza, cacete, registra o partido e vai para a luta, né? O que não falta no Brasil é partido. E vamos ter clareza, eu digo isso com muito respeito ao meu povo a quem eu dedico a minha vida. Eu estou completando 62 anos de idade, eu sou advogado, eu fui um administrador muito premiado. O estado do Ceará até hoje é o estado mais sólido do Brasil, não estamos devendo nada a ninguém, temos a melhor educação pública no país e tem ali um dedinho meu nessa luta e na preparação de uma nova geração. Eu não falo isso, vamos dizer, aposentadorias, por exemplo, eu tinha direito a 3. O mineiro talvez não saiba, 3 aposentadorias, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, e eu nunca aceitei receber, porque eu considerei isso uma aberrante imoralidade. Portanto, eu tenho uma linha de vida para falar as coisas e às vezes eu sou mal entendido, mas eu prefiro ser mal entendido e continuar sendo respeitado. O grande problema brasileiro, volto a dizer, é que nós somos uma democracia de baixíssimo exercício cidadão. E democracia não é um regime de concessão, que a gente se ilude de que vai descer um herói, um salvador da pátria, instalar o chicote e botar tudo em ordem por nós. Isso não existe. Toda hora que você vê um herói aí, Sérgio Moro, não sei o que, então, isso tudo é pé de barro, tudo é politiqueiro. Outro dia era o, como é que chama, o Joaquim Barbosa e tal. Aí, lá atrás era o Protógeno Queiroz, eu já conheço o filme. Então, toda a vida, quem constrói o futuro é a coletividade. Se você vota num deputado federal, não sabe nem quem é, não se compromete com ele, 3 meses depois esquece o nome dele, ele vai lá para Brasília e vota, não pensando em você que deu a ele o voto, ele vota pensando na grana, quem está lá atrás dele oferecendo suborno e tal. Por quê? Porque ele confia que daqui 3 anos e meio o nosso povo já esqueceu e ele pode vir com a lambança de novo, que é a favor dos pobres, que quer fazer emprego, quer fazer... E esse é um problema, mas como é que resolve isso? Votando, acertando e ganhando de volta o acerto, votando, errando e tomando na cabeça. Não tem outro caminho. Claro. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A menina Ana mora em Nova Lima. Ela cuida dos animais e das plantas. O EJA é o sonho de toda professora. E é um projeto assim fantástico. Conviver com essas pessoas aí é dom divino. Teve uma época que a EJA era só mais um turno. E agora não, né? A gente tem profissionais gabaritados, competentes, tanto quanto nos 2 outros turnos. Quando eu cheguei aqui, a gente matriculou, passaram pra gente os material e tal, né? Aí eu peguei e vai vir, no outro dia já vim na aula. Aí quando eu cheguei aqui eu vi, falei, o quê? Nunca mais vou sair da aula, não. Gostoso demais. Eu acho muito importante esse trabalho que a Prefeitura está fazendo. Tem que aproveitar essa oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade
E é muito bom. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com a Cultura Geral. Ciro, vou rolar essa bola direta para você. Intercept, Sérgio Moro e essa confusão toda que a gente está vivendo aí. O Glim tem que ter o nosso apoio. Como é que você vê toda essa concepção jornalística de liberdade de imprensa e isso que está posto na mídia para a gente? Então, como velho professor, a gente diz que toda pergunta muito inteligente já traz a semente da resposta. Não é o Glenn que merece nosso apoio. O que merece nosso apoio é o direito do povo de ser informado. E a liberdade de imprensa na democracia é que nem o ar que a gente respira. Se você não tem informação plural, nós estamos falando no bloco anterior, se você não tem informação plural, se você não fica sabendo dos podres das autoridades, dos grandes, e é para isso que existe a mídia, a imprensa, o jornalismo. Portanto, o Glenn é um dos grandes jornalistas do mundo. E ele está administrando com o profissionalismo de uma escola jornalística que é a norte-americana, que é absolutamente severa, esta novela, e nós vamos viver grandes emoções ainda, porque todas as indicações de pista estavam dadas de que a República de Curitiba era um ajuntamento de politiqueiros. Pode até ter começado como jovens idealistas, eu não tenho a menor dúvida que eles têm uma boa intenção de combater a corrupção, mas aí sabe como é, tome gravata borboleta, homenagem dos Estados Unidos, homenagem não sei aonde, sucumbiram e resolveram sair daquilo que é uma qualidade, uma exigência, sem a qual não existe harmonia social, que é a certeza que todos nós precisamos ter de que nós vamos ser respeitados nos nossos direitos e vamos ter que cumprir os nossos deveres, porque senão nós vamos parar no judiciário severo, isento, equilibrado, que vai eventualmente aplicar a punição conforme a lei prevê para aqueles que transgridem. Fora disso é a selva. Então vamos refrasear aqui. Você supõe, veja o que a nossa classe média sofre hoje na mão das multinacionais dos planos de saúde. O povão, a nossa classe média, não ganha uma das multinacionais de plano de saúde. Por quê? Porque é uma inclinação desagradável, claro que há muitas exceções, mas há uma inclinação desagradável do judiciário brasileiro ao poder econômico. Então, qual é o cidadão brasileiro que ganha alguma ação, mesmo de pequena causa, salvo exceções, das telefônicas, que fazem todo tipo de abuso com o nosso povo e vai para a justiça, o nosso povo não consegue nada. Por quê? Porque os juízes não são equilibrados. E aí você não gosta do Lula, não faz diferença. Sabe qual é a consequência de um juiz se comportar desse jeito? Daqui a pouco, para quem não gosta do Lula, todos os processos que o Sérgio Moro atuou vão ser anulados. Está duvidando do que eu estou falando? Entra na internet e procura conhecer o destino da Operação Satyagraha. Lembra? Ninguém lembra mais, porque assim, tudo é descartável. Tinha o juiz Valentão, tinha o procurador Valentão e tinha o delegado Valentão. O delegado Valentão virou deputado. Toda hora que você olhar uma autoridade do judiciário se exibindo demais, pode crer, é um político que está ali enganando a justa angústia do nosso povo com a impunidade, com a corrupção generalizada, e o povo não aguenta mais, né, o sacrifício todo dia, enquanto isso a televisão manda essa notícia. Então está todo mundo afim mesmo de um juiz severo, que meta o chicote, que mate, esquarteja, o que diabo foi. Eu entendo isso com a minha alma, mas assim, eu tenho a responsabilidade de ajudar o nosso povo, mesmo às vezes mal compreendido, a entender que não é por aí. Sabe o que acontece? Toda a Operação Satyagraha foi anulada pelas mesmas razões. Toda a Operação Castelo de Areia e os bandidões da época, todos estão livres e leves e soltos. Nós estamos falando aqui de Palocci. As pessoas às vezes apaixonadas pelo Lula, aí esculhambam e tal, mas peraí um pouquinho, vai 120 bandidos do colarinho branco para a rua.
por causa das imprudências e dos malfeitos do senhor Sérgio Moro. Portanto, ele não deve ser visto como um juiz, muito menos como um herói, é um politiqueiro. Nenhum país do mundo, Betão, nenhum país do mundo sério entenderia, explicaria ou toleraria um juiz mandar prender um político, não interessa se ele tem razão ou não, manda prender um político e no dia seguinte aceita ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro político foi preso. Nenhum país do mundo aceitaria, coisa que nós já estamos sabendo, que um juiz, antes da eleição, receba uma peitada, um suborno, é o nome disso, suborno, para fazer isso ou aquilo que vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Se um juiz receber um saco de dinheiro para fazer uma sentença, como é que a gente chama isso? Suborno. E você receber a promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal, não é suborno? Não, por que não é suborno? É suborno. Então veja, esse é o momento trágico do Brasil. Autoridades conversando de forma vulgar, como se estivesse numa ponta de rua ou num cabaré, né, sobre coisas do destino da nação, até da nação vizinha da Venezuela. Vê se pode. Garotos destreinados, arrogantes, acham que podem se meter na política de uma nação vizinha que está numa situação terrível de iminência de guerra civil. Eles fizeram isso. Vamos falar um pouquinho das reformas? Vamos. O que você quer fazer? A pergunta sobre... Sim. Nós temos vivido no Brasil um ambiente reformista, a gente vem de uma severa reforma do trabalho, estamos aí no meio da reforma da Previdência e muito se discute na reforma da Previdência sobre os gastos com o pagamento de benefícios. E já está no forno aí uma nova reforma tributária. A Constituição garantiu, a Constituição de 88 garantiu fontes diversas de custeio para a Seguridade Social, em especial o PIS/COFINS, que certamente será reformulado com o IVA, o IBS, que é o que se tem discutido. Fora isso, tem a questão também da desvinculação das receitas da União. Essa reforma tributária que vem aí, tem alguma possibilidade de que ela cause prejuízos ao custeio da Seguridade Social? Vamos colocar o nosso povo, nossa gente querida de Minas Gerais, mas do mundo, né? Porque vocês vão para o YouTube, nessa jogada. Então o Brasil é um país que tem um punhado de receitas, né, que ele recebe, e um punhado de despesas que ele gasta. E esse punhado de receita, de dinheiro, não está dando conta de pagar o punhado de despesa. Então qualquer um de nós sabe que o país precisa reformar, porque na casa da gente, se a gente gasta mais do que ganha e vai para o agiota e tal, na hora dessa a gente tem que cair na real e arrumar a casa. Se puder ganhar um pouquinho mais, não corta tanto na despesa, se não puder ganhar mais, tem que cortar na despesa e tal, e de qualquer forma tem que administrar a dívida. Isso é a questão nacional brasileira. O que está acontecendo no Brasil? De cada R$100 do orçamento não é o que você gasta, é o que você planeja, certo? Por lei, o governo é obrigado em setembro a mandar para o Congresso. Então, do orçamento aprovado, estão previstas, no caso brasileiro atual, que de cada R$100 do orçamento, 51 vão ser aplicados em juro, amortização e rolagem de dívida. 51 de cada 100. Depois, 25 de cada 100, dos outros 49 que sobram, 25 dos 49, Previdência Social. Depois tudo mais, educação, saúde, segurança, moradia, estrada, porto, aeroporto, etc, etc, etc. Portanto, o país precisa ser reformado. Agora vamos raciocinar juntos. Se eu gasto 51 de cada 100 numa coisa, 25 de cada 49 que sobra noutra coisa e tudo mais, onde é que eu devo cortar? Ou é possível melhorar o ganho? E aí esse governo vai na direção oposta. Ele vai cortar, como está acontecendo na Previdência, em cima da segunda despesa. E na segunda despesa, pelo mesmo conjunto de valores, ele preserva os privilégios. Todo dia está todo mundo vendo na propaganda na televisão que ele vai cortar os privilégios, que os deputados agora vão ter não sei o quê. Tudo mentira. Eu tenho seriedade e todo mundo vai me acompanhar e vai ver. Tudo mentira.
Veja, nada na dívida pública. Na despesa da Previdência, você tem um dado que é concreto. São 130 bilhões de déficit por causa da desvinculação de receitas da União. Sem ela, dá 50, dá 40 o déficit, portanto não é essa urgência, não vai quebrar o país. Mas vamos supor, porque a DRU acaba, que seja 130, 140. 140 bilhões de reais, 47 bilhões, não há desrespeito nenhum, apenas para a gente iluminar o debate para o povo brasileiro. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano e contribuem com 3 bilhões de reais por ano. Então o buraco na conta dos militares é de 44 bilhões de reais por ano. O que é que eles fizeram para mexer nesse privilégio? Nada. Para não dizer que não fizeram nada, aumentaram um pouquinho a contribuição, mas com a outra mão ele aumentou o salário dos generais de 22 para 30 mil reais. E o general Heleno, esse impostor que está aí, foi agora dizer, na hora que o povo brasileiro está machucado pela maior crise social e econômica da história, que tem vergonha de falar que ganha 19 mil reais líquido de salário. À toa, por quê? Porque os militares se aposentam com 55 anos. Eu desafio um bolsonarista, desafio com respeito, trato como irmão respeitosamente, mas desafio um bolsonarista a subir o canteiro de obra de uma construção civil e achar um operário com 65 anos. Eu desafio uma senhora bolsonarista a entrar numa loja e achar um balconista, um comerciário com 65 anos. Eu desafio um brasileiro patriota que não tenha botado uma pedra num lugar no coração, se ele acha um gari com 65 anos. Pois esta gente impôs a idade mínima de 65 anos para o brasileiro se aposentar, mas isso é a queda, tem o coice. Obriga a 40 anos de contribuição contínuas. Ora, eu sou estudioso, o IBGE mostra que, e todo mundo conhece a vida, sabe, o IBGE mostra que em 40 anos o operário perde 8 anos de carteira assinada. É normal, acabou a construção, dá baixa na carteira, ele vai procurar o Cine, vai procurar não sei o que e tal, 3 meses depois entra de novo. A soma desses períodos sem contribuição dá 8 anos em 40. Significa que esses canalhas que conservaram todos os privilégios dos barões, o senhor Jair Bolsonaro, que foi meu colega deputado, o brasileiro precisa saber, se aposentou do Exército Brasileiro com 33 anos de idade. Recebe 10 mil reais como capitão reformado do Exército. E entre a eleição dele, presidente da República, e a posse dele, presidente da República, ele requereu aposentadoria especial de deputado, mais 26 mil reais. Então o senhor Jair Bolsonaro ganha 2 aposentadorias de 36 mil e vive no palácio. As despesas corporais, agora mandou comprar não sei quantos carros, com carro blindado novo, com 7 milhões de reais. Estes canalhas que nos governam extinguiram a aposentadoria do povo brasileiro. Porque se eu passo 8 anos, bota 8 anos em cima de 65, Betão, dá 73. Agora vá no IBGE e veja qual é a idade máxima que um pobre que vive da favela, que vive no sertão, que vive no Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, vai ver se ele vive até os 70 anos. É isso que está acontecendo no Brasil. Agora, vamos consertar a conta? Vamos. O mundo inteiro cofinancia seu sistema de seguridade social com tributos. Um tributo que todo mundo cobra, menos o Brasil e a Estônia, um pequeno país do leste da Europa, é o tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Quando o grande brasileiro das Minas Gerais era presidente, Itamar Franco, e eu ministro da Fazenda, a gente cobrava. Sabe quanto se arrecadaria no Brasil hoje? O seu Fernando Henrique dispensou e o PT manteve a dispensa desse tributo? 70 bilhões de reais. Enquanto tu, trabalhador, com R$ 2.015 de salário, R$ 2.050 de salário, morre com 15% na fonte do imposto de renda e paga dobrado aí os impostos dentro da telefonia, da energia elétrica, da comida, dos remédios, o Brasil dispensou anualmente 386 bilhões de reais dos amigos do rei, chamada renúncia fiscal. Com 20% disso mudando, que era o que estava no meu programa de governo, você bota mais 80 bilhões de reais no caixa. 8, 7, 15, cadê o déficit? 2 providênciazinhas. Sabe quantas pessoas seriam atingidas com isso? 1% dos brasileiros. O que é que eles preferem? Ir para baixo, de maneira que 83 de cada 100 reais desta famigerada reforma, que eu defendo, eu tenho uma proposta, o único candidato que propôs com começo, meio e fim uma reforma para consertar a conta, fui eu. Só que eu propunha cobrar de cima.
e proteger os mais pobres. E eles estão fazendo exatamente o oposto. 83 de cada 100 reais vão ser pagos de sacrifício pelos aqueles que ganham até R$2.000 de salário. Ciro, não podia deixar de... Sabe quanto é que os americanos cobram de imposto sobre as grandes heranças? Não estou falando de país socialista, não. Estou falando da América do Norte, 40%. Sabe quanto é em Minas Gerais, que não paga os funcionários? 4%. Como é que faz isso? Novo. É o novo. Ô Ciro... Tu está sendo engabelado, meu irmão. Toma pé, se levanta. Ciro, antes da gente ir para o final do programa, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Paulo Henrique Amorim, que era seu amigo de cabeceira, uma pessoa muito importante. Eu queria saber de você qual é a falta que o Paulo Henrique Amorim vai fazer para nós brasileiros como um jornalista lúcido. É grave. O Paulo Henrique Amorim, eu sou amigo dele há 30 anos. Eu conheci nos Estados Unidos, ele morava em Nova York, era correspondente da Globo. Talvez naquela época o jornalista mais prestigiado do Brasil, e eu morava em Boston, estava na Universidade de Harvard, lá como Visiting Scholar. E foi uma amizade instantânea, porque o Paulo Henrique, além de ser uma pessoa muito inteligente, muito preparada, ele é uma pessoa muito charmosa, muito agradável. Quantas vezes repartimos a mesa e tal, e essa semana tínhamos combinado de jantar novamente quando me veio a triste notícia da sua perda. É uma perda para o Brasil irreparável, porque o velho Rui Barbosa dizia que o poder judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Segue sendo muito gravemente verdade o que o velho Rui dizia, mas eu diria também que a imprensa brasileira, a grande mídia dita nacional, tem prestado um desserviço grave, né? Muitas vezes não é nem por maldade, muitas vezes é mais por leviandade, por essas pressas, enfim, por essa falta de reflexão, de estudo, falta de compromisso, né, com a causa das pessoas que não compram jornal, só veem os programas populares porque vivem uma vida de cão e precisam se distrair e ficam vendo esses programas policiais do meio-dia para tentar ver que alguém, pelo menos, está mais trágico do que ele. Então só isso explica. Pois bem, mas a imprensa tem feito uma falta grande e o Paulo Henrique era uma exceção. De diretor de redação, jornalista mais prestigiado pela fidelidade dele ao Brasil e ao povo, ele foi sendo empurrado para fora do sistema, empurrado para fora, e agora morreu sofrendo o afastamento da apresentação do programa, né, Domingo Legal, né? Não sei se é Domingo Legal, é o programa do Domingo da Record, e estava apenas no blog dele. Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Enfim, que Deus o tenha, Georgia, sua mulher, que possa se confortar, os filhos, enfim, é uma tristeza grande para nós. Podemos ter esperanças? Devemos ter, porque o Brasil é um país, como raros países do mundo, que tem 10 portas de saída. 10 portas de saída. Não é trivial o Brasil ter a reserva de petróleo que tem, a província mineral que tem, Minas Gerais tem tudo, né? Que tem a maior fronteira de terra agricultável do planeta Terra, a maior produtividade rural do mundo pela solo, insolação, água, que temos 1/5 da água potável do mundo, que temos uma comunidade, né, a quem se dando a oportunidade já provou, como João Gilberto, outra perda grave, que é capaz de se projetar de forma original para o mundo. Criamos a Bossa Nova, que é um ritmo respeitado no mundo inteiro. Enfim, somos pentacampeões de futebol, temos todas as condições humanas e físicas para construir aqui uma civilização de sucesso, de êxito. Nós estamos vivendo, talvez não, o pior momento da história do Brasil. Isso é um número, de novo, não é meu sentimento. O Brasil está, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, completando a pior década em 120 anos. E é um desastre do Fernando Henrique e do PT, do PSDB e do PT. E a população, ao invés de construir um outro caminho, né, não teve nem tempo para amadurecer isso, porque as paixões e Sérgio Mouros e não sei o que, essas coisas todas acabam predispondo a população a essas soluções apressadas, descuidadas, e dão nesse que é. Todo mundo vai ver, eu sei que ainda tem muita gente acreditando, eu não quero tirar a crença de ninguém, é muito cedo, mas eu tenho tanta experiência que eu lamento dizer, nós estamos vivendo sob o pior governo da história do país. Vai nomear o filho de 35 anos, feito anteontem, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Que é isso? O problema não é nepotismo, como ficam distraindo aí a população e tal. O problema não é nepotismo, o problema é o despreparo absoluto para ocupar um cargo que é o cargo mais difícil da diplomacia do Brasil, na medida em que os americanos se põem em relação ao Brasil e ao mundo como um império.
Eles querem negar o nosso direito de mandar no nosso próprio nariz. Eles conseguiram com o Bolsonaro um enclave no nosso território, uma base de Alcântaras que nunca ninguém aceitou na história do Brasil. Eles conseguiram que o Bolsonaro colocasse um general brasileiro sob comando do Comando Sul dos Estados Unidos. Nós temos hoje o vice-comandante subordinado às forças americanas. Ou seja, nós estamos rasgando tudo. Entregamos a Embraer para a Boeing, que é dos americanos, a preço ridículo. O Brasil hoje tem 1/3 da capacidade de refino, de produzir gasolina, óleo diesel, né, com nossos empregos. Nós paramos 1/3 da Petrobras, estamos comprando 206 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, e 80% disso vem dos americanos. Ou seja, estão comprando o Brasil, entregues pelos nossos governantes. E quem vai ser o embaixador que vai conhecer as coisas? O filho. Para que é isso? É para que a intimidade familiar proteja as negociatas tenebrosas, os acordos espúrios que estão fazendo, né, entregando a nossa pátria, comprometendo o futuro dos nossos filhos. Isso não pode acontecer sem pelo menos o protesto de um brasileiro que não tem o rabo preso. Deixa um recado para a juventude, Ciro. Vamos lutar, rapaziada. No negócio de caminho fácil não tem. Política não tem outra alternativa, o poder não existe vácuo. Quem achar que bota o nariz, que é tudo sujo e tal, simplesmente está ajudando a pilantragem a ficar sem contestação. Portanto, levanta, acha aí um caminho para lutar, procura construir no caminho da sua cabeça e não das paixões uma compreensão de Brasil e vamos para a luta. É ideia, exemplo e militância. Ok, bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Agradecer ao Ciro mais uma vez por esse carinho, né, que tem aí com Cultura Geral. E ficamos aí para uma outra oportunidade. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.